Olá, boa noite para vocês, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe grandemente. Estou muito feliz por estar aqui mais uma noite com vocês, né? Todas as noites nós nos reunimos aqui para a gente terminar de fazer as interpretações do livro da Bíblia, né? De tudo aquilo que vem falando do passado, a história dos discípulos, né, dos profetas, dos sacerdotes da época, e que nos deixa uma grande mensagem, um grande alerta para todos nós. Então precisamos estar atentos nessas coisas, tá bom? Eu continuo sem minha luminária aqui, ainda não consegui comprar a luminária, mas em breve eu vou comprar, tá bom, gente? Para ficar um visual melhor aí para vocês. Independente de visual, né, de qualquer coisa, o que importa aqui é a palavra que eu venho trazer para vocês. Sempre trago uma palavra amiga para aqueles que se aproximam em querer conhecer mais da palavra de Deus, né? A gente vem prosseguindo desde lá do início da Bíblia, né? E então nós já estamos no livro de Lamentações do profeta Jeremias, né? Vou falar sobre o capítulo 5 do profeta Jeremias, né, onde ele encerra aqui no capítulo 5, porque foi somente lamentações o que ele escreveu e o que ele fez na época, né? As orações as súplicas dele tão sentida que ele fez para o nosso Deus, e Deus o atendeu, tá? Deus atendeu as orações dele. Jeremias, ele permanecia firme nas orações, ele clamava muito ao Senhor para que Deus pudesse ter misericórdia daquele povo daquela época, né? Deles todos. Então eu vou ler para vocês o capítulo, depois eu venho com as explicações que está na nossa Bíblia, que está aqui na Bíblia, tá bom? Eu venho com as explicações e também falo alguma coisa, como eu sempre faço. Mas você que está chegando novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas, tá? Você é muito bem-vindo aqui para participar conosco daquilo que vem trazendo grandes entendimento para cada um de nós, né? Cada um de nós precisamos estar firmes mesmo, procurando compreender, entender o que Deus deixou, né, e os profetas, né, e Deus e os discípulos do passado deixaram como legado para que a gente venha entender, tomar a direção daquilo que é correto, daquilo que é certo diante dos olhos de Deus, né? Como vocês sabem, Jeremias foi um profeta que lutou muito pelo seu povo. Ele lutou muito, Deus usou muito Jeremias para poder transformar a vida do povo daquela época. Então Jeremias sofreu muito, passou muitas vergonhas, muitas humilhações, né? Foi preso, foi dito como mentiroso. Ninguém queria acreditar naquilo que Jeremias profetizava. Ele profetizou muitas coisas e muitas pessoas não quis acreditar, preferiram fazer o que eles achavam que era certo aos olhos deles, né, pela força do braço deles. Mas Deus não gostou do que ele fez, do que eles fizeram. Então, gente, eu vou ler para vocês e venho com a resposta. Você novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Ao final, você vai ver uma mãozinha assim do lado, você clica nessa mãozinha, tá? Clica nela para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que você ouve aqui, que é de grande importância esse estudo para a gente, tá bom? E depois, no final, você compartilha a palavra amiga. Sempre no final, no início e no final da leitura, né, da interpretação, que eu sempre venho com uma palavra para despertar a gente, né, despertar o nosso entendimento, né, para que a gente tome o direcionamento que vai nos levar no caminho correto,
tá bom? Eu vou ler rapidinho e depois venho com a explicação. E aí diz assim no versículo 1, né, sobre os males presentes e tristes recordações lá de Sião, né, onde o povo viveu lá em Sião. Então, Jeremias começa dizendo assim, conversando com o Senhor, ele diz assim, ó, lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido? Considera e olha o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estrangeiros e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Olha o que ele vem falando, né? Aos egípcios e aos assírios estendemos as mãos para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens das cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens obrigaram a moer, e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas, os jovens já deixaram a sua música. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Então ele vem se lamentando, contando a história, como tudo estava naquela época, como tudo ficou, né? E aí ele diz, ai de nós, porque pecamos. E ainda diz assim, ó, por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolada, anda as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu rosto subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Ele conversando com Deus, ele fala, por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, mas tu nos rejeitastes totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Então aqui ele se lamenta, ele começa a falar, se lamentando, conversando com Deus, falando para Deus todos os acontecimentos, como que está tudo tão triste, tudo tão desolador, né? Ele recordando lá do Monte de Sião, que lá já não existe mais nada, e ele falando, né, com Deus, né, que Deus tivesse misericórdia no caso, né? Só que ele usou em outras palavras. E aqui na nossa explicação, no versículo 2, ele fala sobre herança, né? Ele fala que Canaã havia sido prometida a Abraão, né? A Abraão. E a sua posteridade, há cerca de 400 anos antes da nação de Israel tomar posse dela. Nenhum povo viveu uma história semelhante com uma terra como os judeus viveram. O próprio Deus providenciou cada alqueire daquele chão para que o seu povo pudesse ter a alegria de viver, plantar e prosperar. Para garantir isso, o Senhor protegeu os seus filhos de maneira singular contra os inimigos poderosos, mas para que pudessem permanecer seguros na terra prometida, era indispensável que se submetessem às leis divinas, às leis de Deus, né? Porém, como escolheram lhe desobedecer,
a sua herança foi tomada, isto é, suas casas, seus campos, suas famílias e, sobretudo, sua herança espiritual, representada pelo templo onde ele se perdeu, né? E aí, então aqui tá sendo bem claro, isso é uma das explicações do versículo 2 que fala sobre a herança. Então eles perderam tudo aquilo que Deus havia prometido a eles. Vamos aqui pular aqui também no versículo 16, eu quero ler para vocês aqui, versículo 16, que diz assim, ó: essa coroa representa a honra e a glória que havia sobre Israel e sobre Judá por serem o povo escolhido de Deus. Então caiu a coroa da nossa cabeça. Tem uma frase que diz assim no versículo 16: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Então, aqui ele está explicando que essa coroa representava a honra e a glória que havia sobre Israel e sobre Judá por serem um povo escolhido de Deus, né? Só com tudo isso eles desobedeceram. Então a desobediência a ele removeu essa coroa, fez com que a coroa caísse, né? No caso aqui a frase é a coroa caiu. Então ele removeu a coroa, que era a riqueza do povo lá na época, e a riqueza do povo. E Jeremias sabia que uma nação cativa não mantém o esplendor sobre si, mas sim a miséria, a dor e a escravidão. Então Jeremias já sabia de todos esses acontecimentos e ele se lamentava com Deus, conversando com Deus. E no versículo 17 fala que por isso desmaiou o nosso coração, por isso se endureceu os nossos olhos. Aqui ele está falando de uma certa humilhação, né, que o povo deveria ser mais humilde. Então a intensidade da dor e da humilhação que provocaria então um quebrantar no coração daquele povo, mas era preciso que Deus agisse para que isso acontecesse. E aí ele fala sobre a renovação, né? Renova os nossos dias. Então, o povo possuía terra, paz e prosperidade enquanto permanecesse infiel ao Senhor. Isso significa que permanecer em Jerusalém representava ser conservar no reino de Deus e usufruir dos seus favores, né? Então todos usufruíram dos favores de Deus, né? Usufruíram dos favores de Deus, porque quando se obedece a Deus, Deus então nos fortalece, né? Nos enche da força dele, e ele nos enchendo da força dele, ele faz com que a gente colha os frutos da bondade dele. Então, durante toda a escrita, né, deste livro de Lamentações, do livro de Jeremias, durante toda essa escrita, Jeremias ele ora o tempo todo a Deus, pedindo que Deus não rejeite a eles, que Deus não se afaste dele, né, diante de tantas calamidades, de tantas coisas terríveis que Deus tinha visto, né, e que eles passaram lá na época. Então, Jeremias continua insistindo com Deus para que Deus pudesse ajudá-los. Ele sempre pedia a Deus para que Deus ajudasse a quebrantar o coração do povo, para que o povo viesse se converter, para que ele pedia a Deus nas orações: Senhor, me ajuda a quebrantar o coração, falar de Ti para o povo, para que esse povo venha a quebrantar o coração deles, saber que o Senhor é Deus, e que eles venham se humilhar, obedecer, se arrepender dos erros. Então ele falava essas coisas com Deus, e Deus ouviu, tá? Deus ouviu a oração dele. Ele pediu que Deus tivesse muita misericórdia dele e de todos. Ele pediu para que Deus pudesse mudar o coração de todos de uma vez por todas, que Deus mudasse o coração daquele povo. Era necessário que Deus mudasse o coração daquele povo para que tudo se tornasse bom
e tudo ficasse bem. Só que o povo não estava obedecendo e Deus estava ouvindo, mas só que Jeremias falou tanto com Deus, pediu tanta misericórdia do Senhor, ele voltou muitas e muitas vezes o rosto para Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia, né, daquele povo, para que Deus ajudasse ele a quebrantar para os corações das pessoas, né? Então ele pediu muito a esse nosso Deus que nós conhecemos que tivesse misericórdia. E aí ele orou muito, ele orou tanto, 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 que teve uma hora que ele desmaiou, ele desfaleceu de tanto orar, ele ficava incessantemente orando. Então Deus, ele enviou o seu filho Jesus. Ele enviou o seu filho Jesus, o filho amado dele, né? O filho Jesus Cristo, para que houvesse a redenção daquele povo lá. Então, para que houvesse a redenção. E aí houve a conversão, né? A conversão em Cristo, todo aquele povo se converteu então em Cristo, se humilhou, né? Foram pessoas que se arrependeram mesmo dos erros e Deus então enviou o Filho Jesus para que isso acontecesse. Então, quando nós pecamos, nós perdemos a companhia do Espírito Santo, né? Quando nós pecamos, ele se afasta da gente. Você entende o que eu falo? Quando nós pecamos, ele se afasta da gente. Então, quando nós pecamos, como por exemplo, quando nós encobrimos nossos erros, nossos pecados, quando são encobertos, você sabe que você errou, mas está encobrindo aquilo para que ninguém saiba e para que Deus não saiba. Mas só que Deus sabe. Deus sabe que você errou. Aí você pensa que Deus não sabe, mas Deus sabe, né? Mas Deus quer ouvir da tua boca, Ele quer ver o seu arrependimento, quer ouvir de você falar para Ele: Senhor, eu errei nisso, 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 eu pequei realmente, me ajude a não cometer mais tal erro. Então, quando somos pessoas assim, que encobrimos erros, pessoas desonestas, que negamos os nossos erros, Deus permite que as coisas venham acontecer com a gente, né? Coisas que não são boas. Então ele permite que aconteça. Então, para que haja uma mudança, né? Para que haja uma conversão, Deus permite que muitas coisas aconteçam para que Ele possa nos disciplinar e fazer com que os nossos corações se aquebrantem, né? Que haja uma mudança. E a mudança, ela sempre vem de dentro para fora, não é externo, né? Não é externo, não é a nossa aparência, não é o nosso ser físico, né? Não é o que você traz lá dentro de si, dentro do seu coração, as mentiras, as falsidades, as invejas das pessoas, né? Encobrindo muitas coisas. É o que você faz de errado que faz com que Deus se afaste, com que o Espírito Santo se afaste de você. Então, por isso nós devemos nos humilhar, ser sinceros com Deus, falar a verdade, para que a gente venha se reconciliar com o nosso Deus, que a gente venha se reconciliar com esse Deus tão maravilhoso que tudo faz pela gente. Então, qual é a lição? A lição é que se a gente Deus, ele se estende para a gente, para aqueles que se voltam para Ele. Então, Ele só se estende, Ele só vem até a gente quando nós nos voltamos para Ele. Essa é a lição dessa história aqui, né? No caso do livro de Lamentações, do profeta de Jeremias. A lição que nós temos é que quando nós nos aproximamos de Deus, né, Deus, Ele então ele se estende para nós, Ele sempre está pronto para nos ajudar,
desde que a gente venha fazer conforme a lei divina dele, as leis divinas, conforme os mandamentos de Deus, tá certo? Amanhã nós encerramos aqui o livro de Lamentações, né, do profeta Jeremias. Que coisa maravilhosa, né? Creio que vocês estão aprendendo bastante coisa. Eu também estou aprendendo, sabe, gente? Eu também estou aprendendo. Por isso que nós devemos estar pedindo sempre ao Espírito Santo que ele renove a nosso ser, renove a nossa alma, para que a gente venha se fortalecer e cada vez mais ter esclarecimento da palavra, né? Amanhã a gente vai dar início ao novo livro, né? O livro do profeta Ezequiel. Olha, nós vamos dar início ao livro do profeta Ezequiel. Que coisa boa, né? Nós vamos falar da primeira visão dos querubins que aconteceu no 30º ano lá na época, né? Então eu venho com vocês amanhã falar aqui, ó. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, deu para ver? Então, amanhã eu venho com essa história, eu vou ler, procurar entender, e aí eu venho contar para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Você novo que está chegando, se inscreva, aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todos, já estará escrito. E não esqueça de compartilhar essa palavra amiga. A grande lição é que Deus se estende àqueles que se voltam para Ele, tá certo? A grande lição é essa. Deus só se estende para aqueles que se voltam para Ele, né? Aqueles que se voltam, como Jeremias fez. Deus atendeu ao pedido de Jeremias, de tanto ele clamar, de tanto ele se voltar para Deus, de tanto ele era constante nas orações. Então sigam, façam orações constantes, né? Tenham rotina espiritual de orar, né? De agradecer, de buscar, de louvar, que Deus com certeza ele vai se estender a você e vai cumprir com todo o prometido dele diante daquilo que você pediu, tá certo? Então até amanhã, se Deus quiser, que Deus os abençoe grandemente. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa noite, por mais essa live. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por mais essa live, por nos dar entendimento. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Independente das tribulações, das nossas dificuldades, Senhor, é através delas que nós estamos aprendendo. Continue, Senhor, nos disciplinando, nos ensinando, nos dando clareza, para que a gente venha seguir no caminho do Senhor, porque Tu és a verdade, Tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos ter vida, e ter vida com o Senhor é estar sempre buscando o melhor. Muito obrigada, Senhor, que nós possamos ter o sono do justo. Abençoe nossas famílias, nossas crianças, e que todos possam viver na plenitude e na paz com o Senhor. Muito obrigada mais uma vez, e até daqui a pouco estaremos juntos de novo, Senhor. Amém, graças a Deus. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Que Deus os abençoe grandemente e que nós possamos continuar firme na presença do Senhor, tá? Não reparei em minha oração, cada um tem um jeito seu natural de orar. Não necessariamente você precisa copiar as outras pessoas, mas você falar aquilo que está dentro do seu coração, buscando estar junto ao Senhor, junto a Deus, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.